Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma leitura de semana com Astrologia e Tarô. Eu sou a Bia Rodrigues e a gente vai ver agora a semana que vai do dia 18 ao dia 24 de junho. Semana bastante movimentada, porque nós vamos tratar aqui do solstício de inverno, que começa no dia 21. Vamos tratar de Saturno retrógrado, que entra aí no dia 18. Vamos tratar de lua nova, lua de ritual. Lua de ritual em Gêmeos, tudo em Gêmeos. E como eu já venho falando para vocês, né? Saiba onde está o signo de Gêmeos no seu mapa, para saber aonde vai ser mexido. Qual é o local da sua vida que vai ter movimento? Vai precisar de muita comunicação e jogo de cintura, né? Então é uma semana que traz muita movimentação na comunicação. Vamos lá, vamos ver. Vou trazer o mapa aqui para a gente dar uma olhadinha nas situações que vão acontecer. Bom, como eu já falei para vocês, né, o signo de Gêmeos está aí numa fortaleza incrível, né? O ascendente também, né, está em Gêmeos. A semana começa com ascendente em Gêmeos, o regente do ascendente em Gêmeos, o Sol, lógico, em Gêmeos, e a Lua também em Gêmeos. Então, gente, a coisa tá realmente bastante forte, né? Nós vamos ver primeiro aqui essa situação dessa lua nova em Gêmeos, lua de ritual, né? Dia 18, deixa eu só mudar a hora aqui para mostrar para vocês. Aqui, 1h38. Esse é, na verdade, o horário que a lua entra nova, né? O horário exato, os mesmos graus do Sol, né? Então, essa conjunção de Sol e Lua fazem a Lua Nova. Essa Lua Nova em Gêmeos, ela traz, até porque ela está também jubilada, né? A Lua na casa 3, ela entra em júbilo. Então, todas as questões de maternidade, de casa, de família, dos irmãos, também ficam aí, são tópicos importantes para essa semana. Mas também os pensamentos mais práticos, os aprendizados, a filosofia de vida, né? Tudo isso aí é colocado aí na mesa para ser trabalhado durante essa semana, né? Os meios e as formas de comunicação, né? Como as pessoas estão aí se comunicando, quais são os meios de comunicação, o que aparece de novo, de novidade como meio de comunicação, como você se comunica com os outros, né? De que forma você faz essa comunicação com os outros e quais os meios que você usa para se comunicar com as pessoas, né? Existem meios e formas para a gente falar com as pessoas sobre determinados assuntos, né? Então, tudo isso aí aparece durante essa semana. A situação também com os vizinhos, né? E com os países vizinhos. Então, é uma semana que fala realmente do comunicar e de como comunicar. E o que aparece dentro dessa comunicação como um espaldar mais alto para que você possa ver a coisa mais de cima, sabe? É como se a gente fosse colocado num promontório para ver os acontecimentos, né, de cima e ter esse aprendizado de uma forma com mais amplitude, né? E saber como agir, né? Isso vai ser bastante importante, né? Agora, nós temos, e lógico, né, fazer o ritual da lua é muito importante. Por quê? Porque a gente vai pedir a Shen, vai pedir a Deus para ter uma melhor comunicação, questões de comunicação, como a gente fala, o jeito que a gente fala, tudo isso aí é muito importante, até porque o ascendente aí dessa lua nova está em Áries, né? Então tem uma arrogância também no falar, aquela arrogância, né? Talvez até uma coisa com mais grosseria, né? Enfim, falar coisas
de forma impensada, né? O ímpeto ariano de falar e depois ver o que acontece, isso aí a gente já sabe que traz problema, né? Então, todas essas situações da comunicação, elas vão ser vistas nessa semana, e a gente, na vida de cada um de nós, a gente precisa ver como a gente vai falar, né? Bom, enfim, vou ficar me repetindo aqui. Vamos ver aqui, então, a entrada de Saturno. Deixa eu ver aqui. Saturno já está aí, como vocês estão vendo, né, na entrada dessa lua nova. Ele já está no seu movimento estacionário, né, assim, mostrando que vai ficar retrógrado. Então, deixa eu mudar aqui para algumas horas depois. Tá. A gente vê Saturno rodando. Aqui, opa, aqui. E aqui ele já entra retrógrado, tá? Então, quando Saturno ele entra retrógrado, ele já está trazendo, inclusive, né, a gente já está sentindo, já está trazendo aí a lentidão nas situações, alguns tipos de dificuldades, né, as coisas mais complexas, e com a necessidade de ter mais calma para fazer as coisas, de ter mais frieza para fazer as coisas, e num sentido estrutural da vida. Né? Saturno fala de estruturas, fala do tempo necessário para se conseguir construir as coisas na nossa vida, né? Não se faz nada sem bases. Então, uma coisa que eu alerto a vocês, né? Às vezes é mais importante a gente ter paz do que a gente ter razão, sabe? Porque muitas vezes a gente quer ter razão, né? Tenho razão, é isso mesmo, é assim, e aí a balbúrdia começa, né? As confusões, brigas, né? Falta de entendimento. Então a gente, às vezes é melhor, sabe, você ter paz do que você ter razão. Você pode até ver que o outro tá lá, todo inflamado, tem razão, não sei o quê. Você tenta falar de uma forma para a pessoa entender e não adianta. É irracível, né? A pessoa não consegue entender, não abre a mente, né? Estamos falando de uma semana forte aí. Mercúrio está muito poderoso nesse período, né? Desse mês de junho. O signo de Gêmeos também está muito poderoso, e tudo isso fala de razão, raciocínio, mente, né, entendimento das coisas. Então, quando você vê que você tenta, né, falar e a pessoa não assimila, não quer saber, dane-se, está brigando, está gritando, você deixa para lá, né, porque não vai adiantar. Por mais que você tente mostrar por A mais B determinada situação e que aquilo ali vai ser igual a C, não adianta. Então é melhor ter paz. Paz de espírito é ótimo, sabe? Às vezes as pessoas querem ser o centro das atenções, né? E com isso elas querem colocar o verbo, né? Que ela acha, que ela pensa, e todos têm que concordar com ela. Então você, no caso, quando você está assistindo uma coisa assim, você para, se recolhe e deixa o pau cantar. Porque se você se mete e entra numa de também querer subjugar o pensamento daquela pessoa e mostrar também para os outros que você não vai dar muito certo. Então, ter paz, assistir de camarote, sabe, muitas vezes é melhor. A gente assiste isso, né? Não é porque que se dane, tô vendo o outro se ferrar lá, dane-se ele. Não é isso, tá, gente? Mas é porque muitas vezes é melhor você cultuar e cultivar a sua paz, porque com isso você também aprende, né? A pessoa vai aprender com os ímpetos dela, lógico que sempre aprende, e aprende de uma forma bastante dura, mas quando você está em paz e quieto e assistindo essas situações, você também aprende a como não fazer, a como não falar, a como não proceder em determinada situação, né? Isso aí é muito positivo. Bom, Saturno agora, o movimento retrógrado, ele fica de olho mesmo nas situações. Quando a gente fala de retrogradação, né, não é que o planeta esteja andando para trás, mas sim ele está fazendo revisões dos acontecimentos. Então, assim, os 3 meses, né? O que você começou, o que você não concluiu nesses 3 meses? É o momento agora de você fazer isso, né?
dar cabo dessas coisas, finalizar coisas que você começou, né? Por quê? Na verdade, a gente já vai entrar, né, num fim de ciclo. Então, essas revisões de Saturno, né, elas fazem com que a gente tenha um melhor entendimento das coisas. Ou seja, eu comecei uma situação qualquer, um trabalho qualquer, ou um relacionamento qualquer, e que eu tô vendo que não tá legal, né? Precisa ter reformulação para ficar bom, ou então some de vez, né? Eu comecei um trabalho, mas é assim, eu vou, escrevo ali meia dúzia de linha, ai não aguento mais, porque Saturno em Peixes também dá essa condição aí, essa sensação meio preguiçosa, sabe, de fazer as coisas. Então a gente precisa concluir, né? É o momento agora de concluir seus trabalhos, entender melhor seus relacionamentos, ou então concluir, ou para bem ou para mal, mas conclua, né? Tudo isso aí a gente precisa ter em mente para ter uma semana aí proveitosa, né? Por quê? É finalização mesmo, Saturno traz dificuldades, e essas dificuldades é para a gente aprender e a sair vitorioso. Não é de maldade, Saturno é mal, vem para me prejudicar, né? Principalmente as pessoas que estão aí entrando no seu retorno, né, de Saturno, né? Normalmente é com, sei lá, entre uns 28, 30 anos, e depois com 58, 60 anos, né? Normalmente tem esse retorno de Saturno na vida, e aí a coisa fica mais pesada ainda, e quanto mais você deixa para depois, pior vai ficando. Então, vamos concluir, né? Vamos concluir o que precisa ser concluído. Saturno tá de olho, realmente, vem para fazer revisões. Não vamos esquecer que Plutão também está retrógrado em Capricórnio, fazendo aquela faxina, né, para novos plantios. E esses novos plantios, né, na verdade não é bem um plantio propriamente dito, porque a gente entra no inverno, né, no nosso solstício de inverno. Então, não é bem uma época, né, apropriada para plantio de cultivo da terra, né? Mas é uma época apropriada para nós revermos o nosso interior, nossa família, nossa casa, é tudo muito para dentro, né? O Sol em Câncer, aliás, né? Desde já vou deixar aqui os parabéns para os cancerianos, né, que vão começar a fazer aniversário aí, né, a partir do dia 21. Então, nós temos essa condição de olhar para dentro, olhar profundo, tá? E fazer a limpeza necessária, né? A nossa conexão com a espiritualidade, tá? Seja ela da forma qual for, como você encara isso, é bom que você também faça revisões em relação a tudo isso, tá? Vou colocar aqui, deixa eu mudar aqui de hora para dia, vamos mudar aqui, dia 21, 11h58, temos lá a entrada do nosso solstício de inverno, o Sol em Câncer, né? É uma época realmente frio, né? Que particularmente eu odeio muito, detesto frio, sofro demasiadamente com frio, mas e dá mesmo, né? Aquela preguiça, aquela, sabe, uma apatia, né, para fazer as coisas, o levantar da cama é difícil. Para outras pessoas não, tem pessoas que adoram o inverno, né, se sentem assim super bem dispostas, gostam, né, de estar com 1 trilhão de roupas em cima, né? Tem muita gente que fala que gosta do inverno porque para sair você fica mais elegante, não sei o que, isso e aquilo, mas dentro de casa você fica igual um gibão, né? Você bota aquelas roupas mesmo, 300 meias, 500 calças, 800 blusas, 15 toucas. Gente, eu falo assim tô falando assim de forma exagerada porque eu realmente tenho horror ao inverno. Eu sofro muito, muito, muito com frio, principalmente nas extremidades, né?
Então, realmente, eu não gosto. E quem não gosta do frio tem essa mesma sensação, né? Então, para você sair, né, para algumas pessoas gosta do frio por causa da elegância, realmente você coloca, né, umas roupas melhores, né, mais sóbrias, inclusive, né, até porque o inverno ele pede determinadas roupas mais sóbrias, né? Normalmente a gente vê esses casacões, né? Sobretudo, normalmente é preto, né? Difícil você encontrar um vermelho, né? Vermelho é mara, gosto de vermelho. Mas é sempre assim, é muito preto, é muito cinza, porque realmente são tonalidades que remetem ao inverno, né? O frio não faz brotar, né? O frio ele congela realmente a natureza e nós fazemos parte dessa natureza, então nós também sentimos esse frio, a necessidade de acolhimento, de recolhimento, de aconchego, não só dentro do seu lar, né, mas também na parte romântica, né? Pois é. Então, o ascendente também está em Virgem, né, que é uma coisa de praticidade. Olha, tem muita praticidade, é uma semana que traz essa coisa da praticidade também, mas por um outro lado, a gente também precisa durante essa semana, né, não que seja só durante essa semana, mas normalmente, né, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Mas essa semana ela toca muito nas questões de ombro, braço, mão e o sistema respiratório, né? Tá muito aqui falando sobre essas questões. Por quê? Porque nós estamos falando do signo de Gêmeos, né, que traz essa força grande aí nessa semana, né? É, e as questões do sistema respiratório não é só o respirar, né? É como respirar, é saber respirar. E vocês lembram que eu estava falando para vocês de como, né, dos meios e formas que se tem de se comunicar? Por exemplo, pessoa que não respira para falar, pessoa sai falando, é uma metralhadora, não deixa ninguém falar, toma conta das. Nossa, cansa, né? Cansa. Então, a gente tem que também respirar na hora de falar. Aproveitar essa lua nova, fazer alguns exercícios de respiração. Eu sei que é muito difícil a gente lembrar de fazer essas coisas, né? É muito complicado mesmo, é, porque a vida é corrida, né? Tem esses atropelos, né? Mas se você, quando você, pelo menos no ritual, quando você for fazer o ritual do Lua Nova, respira, sabe? Procura respirar com calma, procura respirar antes de falar, né? Isso vai ser bastante importante. Agora, tem um outro lado aqui, também que é muito legal, né? É, que está falando de. Óbvio, né, gente? Tem situações aí que, né, ficam ocultas, ficam escondidas, é, a gente precisa tomar ciência de determinadas coisas, ver as coisas como elas realmente são e não ficar aí se deixando levar para um mundo de fantasias, tá? É muito importante entender isso daí, porque às vezes a gente prefere fechar os olhos, né, fingir que não está vendo, né, para não se aborrecer, mas não é isso, tá? É ver as coisas como elas são, né? É aquilo que eu falei para vocês. Às vezes é melhor ter paz do que ter razão, mas nem por conta disso você vai deixar de ver as coisas como elas realmente são e cuidar e trabalhar nesse sentido, tá? Você está se sentindo incomodado, chega e fala. Não deu certo, se afasta. Acabou. Sem muito cocoré, sem muito, né, para não criar muito problema. Bom, agora a gente tem aqui também, né, deixa eu ver aqui, até o dia, deixa eu mudar para hora. A gente está vendo aqui, né, uma conjunção, que essa conjunção, inclusive, ela vem até antes, né? Ela vem antes dessa entrada desse solstício. É a conjunção da Lua com Vênus e a conjunção que a gente já está vivendo aí de Vênus e Marte. E tudo em Leão, né? É tudo em Leão, a Lua em Leão, então traz muito brilho, traz aquela coisa do orgulho, do ego, né? E
Com isso, fica tudo muito voltado para as questões das aparências, né? A aparência física, então os cuidados com o corpo estão ali, mas tem que também tomar um certo cuidado com o ego, ou seja, calma, cuidado com o que você vai falar, voltado também para as artes cênicas, né? Teatro, cinema. Então, as pessoas que trabalham com as artes, elas vão ter aí um brilho a mais, né? Todo tipo de arte, literatura, né? Como a gente coloca as artes e engloba todo esse mundo artístico dentro, né? Pessoas que trabalham com artesanato, com as mãos, né? Olha, a gente está aí precisando também cuidar das nossas mãozinhas, né? Então, cuidado para não trabalhar demais também, né? Mas também tem uma ligação muito forte com as questões dos romances, né? Conhecer pessoas, gostar de estar, né, ao lado de pessoas, sair, prazer, estar com os amigos, se relacionar de uma forma maior, né? Vamos colocar ali num patamar maior. Porém, é preciso tomar cuidado para não haver, né, discussões, brigas aí, né, com as pessoas nos meios sociais, né, as questões sociais, né, podem aparecer nessa situação, e cuidado, né, para você não falar demais, falar o que não deve, né, porque aí não vai dar muito certo, né? Então, deixa eu voltar aqui para mim. Peraí, para mim não. Vamos direto aqui para o nosso arcano, nossos arcanos da semana. Bom, a semana traz aqui o carro, né, derivado do 4 de paus. 4 de paus, ele fala da perfeição, né? Das coisas que você faz de forma bacana, bonita, positiva. Então fala também dos casamentos, das uniões, dos relacionamentos, daquilo que você como você comunica. E, gente, olha, a semana tudo, até os arcanos, tudo aqui fala das questões de comunicação, né? Então, sabe aquela coisa de estar perfeito, né? O seu trabalho, fazer aquilo que você faz com amor, com carinho, se comunicar com as pessoas, deixar que as pessoas se comuniquem também com você. Isso aí é muito importante nesse momento. Outra coisa bastante importante, né, que vem com o arcano do carro, é que fala que quando a gente entende todos esses sinais, né, a gente consegue ter o triunfo, a gente consegue vencer, a gente consegue se dar bem. Então, o arcano do carro, ele mostra mesmo o triunfo, como a carta mesmo diz, né, o triunfo da luz, né? A pessoa recebe, tem aqueles recebimentos espirituais e consegue andar dentro desses preceitos, né? De saber o que quer, saber para onde está indo, saber o que está falando, sabe se comunicar, tem uma articulação muito boa. Então, todas essas questões, né, bem trabalhadas, vão fazer com que no final dessa história, né, o sucesso chegue a cada um de nós. Claro, né, cada um agindo aí da sua maneira, cada um recebe aquilo que planta, né? Então, como a gente está aí chegando no nosso solstício de inverno, o que você plantou até agora provavelmente será aquilo que você vai colher. Voltando para mim, né? Aqui as cartas da Lua em Gêmeos, né, que fala de adaptação, de conseguir se adaptar, né, às questões em volta, né, da gente, e obviamente, né, uma lua nova em Gêmeos, que fala, claro, da comunicação. Então, pessoal, cabecinha no lugar, tranquilidade, paz, harmonia e para falar, tá? Faça o seu ritual de lua nova, se conecte com o seu poder superior, fale com a Hashem profundamente, você e ele ali, e peça para que ele te dê os melhores caminhos para que você aprenda, consiga se comunicar da melhor forma possível com as pessoas, para que você leve entendimento
e também possa ter aprendizados e conhecimentos com mais profundidade, tá? Sempre tentando ter mais profundidade, se focar naquilo ali e ir naquilo ali e terminar, tá? Começar coisas e não terminar não dá certo. Saturno está retrógrado e vai cobrar isso da gente, tá bom? Um beijo gigantão, muitas bênçãos de axé para todos nós e que a semana seja muito proveitosa. Fiquem com Deus.